Estimados irmãos, saudações. Vamos dar início à nossa sessão de hoje do Master Coach em prol da meditação da palavra. E temos hoje como proposta de tema, depois da aula passada, termos visto o percurso da transição do povo de Israel, retirado da dura escravidão do Egito, iniciado por Moisés, concluído por Josué até a terra de Canaã. E agora vamos recuar um pouco nesta história da humanidade e voltarmos ou centrarmos na figura de Abraão, aquele que foi designado como o patriarca ou como o primado, o primeiro que recebeu esta vocação, esta aliança, essa designação, para que ele iniciasse o plano de salvação do povo de Israel. Este plano foi completo pela figura de Jesus Cristo, que trouxe à plenitude o plano de salvação da humanidade e assim a sua unificação para com o Senhor. E tudo inicia com a queda. Esta queda ocorreu por desobediência do primeiro homem, Abraão, Adão e Eva. Mas foi com Adão e Eva que o Senhor estabeleceu a primeira aliança, em que ele designou-os para que eles se multiplicassem, fizessem a sua semelhança e espalhassem por toda a terra. De Adão e Eva descenderam Abel e Caim, e o texto bíblico se refere àquilo que foram a continuidade desta desavença, deste desalinhamento da humanidade para com o plano do Senhor. Sucessivamente, através de outros filhos desta descendência, esta humanidade continuou a evoluir, cresceu, prosperou em termos de número, chegou até ao nascimento do Noé. Noé, cujo pai viveu 777 anos, e Noé fora o filho desta descendência. Noé, a quem o Senhor escolheu pelo seu caráter que ele tinha dentro daquele povo. Aquela região, nessa altura de Noé, era marcado por muita desobediência. E o Senhor estabeleceu então com Noé e os seus filhos um novo pacto, ou renovou o pacto, a aliança que havia primeiro celebrado com Adão e Eva. Instruiu a Noé que ele preparasse a arca, porque ele iria enviar um dilúvio. E esse dilúvio seria para recriar a humanidade. Isto é, ao sexto dia, quando Deus criou a humanidade, viu que estava tudo perfeito, faltava um elemento que era o homem. Chamou o homem e assim o Senhor alegrou-se. Por isso, ao sétimo dia, o Senhor descansou. Mas depois, por causa da desobediência, o Senhor entristeceu-se e decidiu depois exterminar a humanidade enviando um dilúvio. Mas escolheu a Noé pelo seu caráter para que ele e seus filhos preparassem uma arca para que eles escapassem deste dilúvio e fossem ser o polo de criação de uma nova humanidade, de uma nova criação. Sucede que também da descendência de Noé houve também este caráter de desobediência por parte de um dos seus filhos, em que estes expuseram a vergonha do pai de Noé, porque Noé era agricultor e ele plantou a primeira vinha e se deu-se no consumo e embriagou-se. Por essa causa, ele amaldiçoou Canaã. É assim que, por causa desta nova falha, nova queda do homem, houve uma outra continuidade a partir do filho Sem. Portanto, o que pecou foi Cã, e o Senhor escolheu dos filhos de Noé, o Sem, e este, por sua vez, continuou a sua procriação. Passaram-se muitas tribos, muitas descendências, muitas gerações, por assim dizer. Foram quase 2.500 anos passados.
até que surge Tera. Tera é o elemento que dá origem a Abraão. Tera fora pai de Abraão. Então nós pretendemos, a partir deste momento, deste instante, rever todo este percurso que nós designamos de genealogia da fé de Abraão. Ele vai ter 7 partes. A primeira parte, vamos ver a vocação de Abraão como um patriarca. Depois vamos passar para o chamado de Abraão. Portanto, houve uma condição primordial para o Abraão ser chamado. Era essa figura de patriarca ou a tradição sacerdotal. Depois vamos ver o próprio chamado de Abraão. Vamos salientar esse chamado de Abraão porque quer a vocação de Moisés como de Josué, conforme nós vimos nas últimas 2 sessões, eles deram continuidade a um plano iniciado com Abraão. É assim que depois de seguida vamos ver um momento em que a fé de Abraão é testada. Nós designamos o desafio de Abraão para que após este teste ele fosse finalmente ungido. Então ele recebeu a unção e depois de seguida o Senhor estabelece uma aliança com Abraão. Sucessivamente abençoa Ismael e estabelece o Senhor para com Abraão um pacto da circuncisão que é designada como aliança perfeita. Então, Tera teve 3 filhos. Teve Abraão, teve Arã. Arã teve por filho Ló. Depois Arã morreu, deixou Ló. E depois Tera, que é pai de Abraão, eles viviam na zona de Ur, eram naturais de Ur, em Caldeus. Então, decide Tera tomar os seus filhos, seu filho Abraão, seu neto Ló, filho do seu falecido filho Arã, e a sua nora Sara, e decide emigrar da sua terra de origem, Ur, para Canaã. Pelo trajeto, eles passaram por Arã e ali se fixaram em Arã. Permaneceram lá por mais tempo, até que Tera terminou os seus dias da curta passagem aqui na face da terra. Tem terminado este momento da sua passagem na terra, então ocorre o chamamento de Abraão. Mas antes de nós irmos para o chamamento de Abraão como tal, o que significa Abraão enquanto patriarca? Sucede que o Senhor tinha feito a primeira aliança com Abraão, com Adão e Eva. E por causa da desobediência e sucessiva queda do homem, o Senhor continuou sucessivamente para mantendo a sua aliança que estabeleceu com o primeiro homem, Adão e Eva. O Senhor procurou sucessivamente homens a quem pudesse confiar, homens dignos pelo seu caráter, que pudesse confiar este pacto que estabeleceu com o primeiro homem. Depois foi Noé e seus filhos, e depois sucessivamente, e finalmente com Abraão. Abraão emerge assim como patriarca, porque ele recuperou a tradição sacerdotal que havia sido iniciada com os primeiros homens, que são Adão e Eva. Então é assim que surge Abraão na história da humanidade como o patriarca com o qual o Senhor estabeleceu uma eterna aliança, que depois desta eterna aliança fosse plenamente completa com a vinda de Cristo. Nos dois casos, em ambos os casos, esta aliança de Abraão também é uma aliança perfeita, uma aliança na base do sangue. A mesma aliança que o Senhor completou com Cristo também foi na base do sangue, enquanto o Cordeiro perfeito. Então, quando Tera vai se dar da vida, o Senhor chama Abraão. Abraão, nessa altura,
vivia em Harã, onde o seu pai tinha se fixado. Então, Abraão, o Senhor disse a Abraão, em uma visão, diz-lhe: deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Esta foi o primeiro grande elemento do chamado de Abraão. Vai para a terra que eu vou te indicar. Deixa esta terra, teu pai, a tua família, e vai para uma terra que eu vou te indicar. De seguida diz: farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma fonte de bênção. E finalmente diz: abençoarei aqueles que te abençoam e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Isto é aquilo que nós ensinamos de bênçãos espirituais ou bênçãos celestes. O apóstolo Paulo refere-se a estas como sendo bênçãos espirituais em lugares celestes. Esta é aquela bênção que o Senhor prometera a Abraão, que foi designado através da tradição sacerdotal e que ela ficou perpetuamente promulgada até os dias de hoje. É assim que Abraão é designado como o pai da fé. E eles aventuraram até o Egito. Quando estavam para entrar no Egito, Abraão diz à sua esposa Sara: diz: olha, Sara, tu és uma mulher formosa e pode suceder que os egípcios fiquem interessados por si. Então, ao eles perguntarem quem tu és, diga-os que tu és minha irmã, para que eles assim me poupem a vida. Me poupem a vida e me façam bem. Então, eles chegaram mesmo ao Egito, e aqueles altos governantes realmente interessaram-se, apreciaram e interessaram-se pela Sara. Então, tendo ela dito que o Abraão era seu irmão, eles não hesitaram em convidá-la para que acasalasse ou se juntasse ao rei naquela altura. Então é assim que, passado pouco tempo, aquele rio Faraó foi assolado por uma grave peste. E ele, tendo sido assolado por aquela grande peste, ele ficou preocupado e voltou para Abraão e disse: Abraão, por que terás dito que ela era tua irmã quando era tua esposa? Então fizeste mal. Quando é assim, o Faraó expulsou Abraão do Egito e disse que ele saísse e levasse tudo que era dele. Abraão sai do Egito com muito gado, porque quando o Faraó leva a esposa de Abraão enquanto mulher, ele, por agradecimento e pela satisfação, deu a Abraão muitos bens, mais do que ele já tinha. Então, quando expulsa-os, Abraão levou do Egito tudo aquilo que tinha, mais aquilo que foi agraciado estando no Egito. E ele retorna do Egito para Canaã. Chegado a Canaã, fixam-se ali. Então, ele e o seu sobrinho Ló, que eram os homens, por sua vez, eles tinham muito rebanho e tinham também os seus próprios escravos, que trabalhavam cada um para uns para o Ló, outros para Abraão. Sucedeu que começou a haver alguma contenda entre os pastores do gado de Ló contra os pastores de gado do Abraão. Isso também por agitação daqueles povos que ali viviam, porque aqueles povos eram muito rebeldes. Então, Abraão, apercebendo-se disso, convida ao seu sobrinho Ló e diz-lhe assim: Ló, não convém que nós entremos em contendas, porque nós somos irmãos. Então, escolhe para que lado queres ir. Se queres ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se quiseres ir para a direita, eu vou para a esquerda. É interessante notar que Abraão tinha prioridade, porque ele, para além de ser mais velho, ele é quem tinha mais bens. Mas ele, mesmo assim, mostrou um caráter de desapego ao ele ter oferecido
ao seu sobrinho a opção em que ele poderia escolher de que lado ele poderia ir, porque eles já estavam a crescer muito em riquezas, em bênçãos materiais, que aquele espaço já estava a ficar pouco pequeno para eles, porque por causa da agitação daquele povo que era rebelde. Eles incitaram a que os pastores de cada um começassem a entrar em contendas, e isso ao invés de afetar os laços ou as relações entre o próprio Abraão e o seu sobrinho, assim que Abraão, para evitar confrontos, contendas entre ele e o sobrinho, ele ofereceu esta opção. Então Ló ergue a sua cabeça, olhou para oriental e viu todo aquele verde prantos do vale do Jordão, e ele afeiçoou-se para aquela zona. Ele preferiu então movimentar-se ou tomar posse daquela área. Então Abraão permaneceu ali em Canaã. Ló, quando sai, o Senhor aparece a Abraão e diz: Abraão, levanta a cabeça. Abraão levantou a cabeça, diz: olha para o norte, para o sul e para o ocidente. Esta toda a terra eu darei à tua descendência. Então, depois disso acontecer, naquela terra, então Ló aventura-se, começa a ocupar desde o vale do Jordão, toda a zona lá à frente. Passa a ocupar assim, a zona de Sodoma, e ele fixa-se em Sodoma. Só que aquele povo de Sodoma e de Gomorra, eles eram muito pecaminosos. E para além de que eram um povo muito rebelde e confuso. Então começou a haver uma desavença entre os reis daquela zona, por causa da dominação que eles sofreram por 12 anos consecutivos. No 13º ano de dominação, eles unem-se e decidem atacar os reis de Sodoma e de Gomorra. Então eles, quando atacam, conseguem dominar, apropriam-se toda a terra, apropriam-se todos os bens, apropriam-se de todas as pessoas e fizeram disto tudo o seu próprio despojo. Então um dos fugitivos sai a correr e vai alertar Abraão, a dizer que o sobrinho Ló foi levado como escravo por um povo estrangeiro. Então Abraão escolheu 318 homens nascidos na sua casa, que tinham a mesma fé que ele e eram homens valentes e corajosos, e preparou-lhes para que eles fossem atrás daquele grupo que havia levado cativo Ló e que pudessem recuperar Ló. Então eles foram, perseguiram e depois conseguiram dominar aquele povo, conseguiram recuperar Ló, os bens do Ló, os escravos do Ló e as mulheres. Então Abraão volta vitorioso com o seu sobrinho para Canaã. Quando estão a aproximar-se daquela zona, vem um dos reis, o rei de Sodoma, aproxima-se a Abraão e diz a Abraão: Abraão, dá-me as pessoas, fica tu com os bens. Então Abraão disse: eu erguei as minhas mãos ao céu e com Deus fiz com ele um pacto, em que nada eu posso tomar, nem sequer uma sandália ou filho, uma sandália eu posso tomar. Então fica tu com os bens, que deles eu não quero nada, que é para tu amanhã não dizeres que eu enriqueci a Abraão. E de seguida também, um pouco antes, sabendo desta vitória de Abraão pela mão de Deus, foi ao seu encontro o rei de Salém. Salém é Jerusalém. O rei Melquisedeque, ou o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque era naquela altura sacerdote de Jerusalém. Ele foi com pão e com vinho e ofereceu a Abraão. Tendo Abraão reconhecido que estava diante de um sacerdote, Abraão deu dízimo de tudo que tinha ao Melquisedeque. Então, tendo ocorrido esse fato, foi Abraão ter cumprido a sua fidelidade, reconhecendo Melquisedeque como sacerdote. Melquisedeque então abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo dos céus e da terra, bendito seja Deus por ter lhe dado a vitória contra os teus inimigos. Então essa foi a unção que Abraão recebeu do sacerdote Melquisedeque.
Depois disso tudo acontecer, eis que o Senhor aparece para Abraão para estabelecer uma aliança com Abraão. E o Senhor dirige a Abraão nos seguintes termos. Abraão, eu irei te abençoar grandemente, farei de ti pai de uma grande nação. E tudo isto que tens de toda a terra será tua e para a tua posteridade ou descendência. E Abraão, então, de uma forma inteligente, ele pergunta assim: como é que é possível eu poder tomar posse disto se eu nem sequer tenho um filho? De que me vale eu ter tudo isto se eu nem sequer tenho um filho? Então o Senhor diz a Abraão: sai da tenda, olha para os céus, conta as estrelas, se conseguires, assim será a tua descendência. Significa que Abraão, ele estava à espera de que Deus lhe desse um filho, mas Deus queria lhe dar muito o extraordinário, que é muito mais do que um filho. Estava a dizer que ele seria pai de uma grande nação. Tendo dito o Senhor isso, então o Senhor diz: toda esta terra tu irás ocupar. Então Abraão diz: qual é o sinal que o Senhor me dá para que realmente toda esta terra me seja dada por herança a minha descendência? Por causa disso, Abraão creu tudo isso que o Senhor diz. É por isso que esta atitude de crer para Abraão foi muito mais do que ter fé ou acreditar ou confiar. Se vê que ele descansou naquela promessa do Senhor sem sequer duvidar. Mas Abraão, porque era muito astuto, depois perguntou: que sinal o Senhor faz comigo desta aliança? Então, quando o Senhor diz a Abraão: pega novilhos, caprino e ovelha e aves de rapina, pomba e codorniz, dispõe-nos. Então Abraão pegou todos esses animais, cortou o meio, com exceção das aves, cortou as aves e deixou-os ali. Então Abraão depois ficou durante um tempo ali. Então as aves da rapina desciam e o Abraão então afugentava aquelas aves. E esse afugentar as aves era o ato em que ele estava a expelir qualquer dúvida que pudesse prevalecer sobre ele, se realmente aquilo poderia ocorrer ou não. Depois, quando foi o pôr do sol, um tremendo sono veio sobre Abraão e Abraão apanhou o sono. Quando Abraão apanha o sono, então o Senhor depois aparece em Abraão no sonho e diz a ele: a tua descendência vai peregrinar numa terra estrangeira e lá vai sofrer uma dura servidão por 400 anos. Depois disto, o Senhor apareceu em forma de fogo, de chama, e passou pelo meio daquele espaço, daquele ritual em que Abraão separava os animais cortados pelo meio, um lado e o outro, separados com uma distância. O Senhor aparece pelo meio, como que a ratificar esta aliança que ele fez com Abraão. Depois, então, quando Sara propõe a Abraão que ele tenha um filho com uma das suas escravas, então designou Agar, com quem Abraão teve um filho. Quando Agar fica grávida de Abraão, Agar começou a olhar com desdém a Sará, e Sará, por sentir essa vergonha, começou a culpar Abraão, a dizer: o culpado és tu pelo fato de ela estar a desobedecer. E Abraão disse a Sara: não, tu é que és a senhora dela, da sua escrava. Então Agar sentiu-se ameaçada e saiu dali para longe. Então apareceu um anjo do Senhor pelo caminho, interpelou e disse: não, volta para a casa da tua senhora e vá pedir desculpas, vai te desculpar para com ela. E depois, quando o Senhor abençoou Abraão, a Ismael, a dizer que teu filho vai ser pai e descendente de muitas nações, 12 nações. E depois, então, finalmente, o Senhor estabelece já o pacto dessa posição com Abraão. Quando, nesta altura, Abraão já tinha 99 anos de idade, seu filho Ismael tinha 13 anos
dia e tarde. E o Senhor aparece a Abraão e diz: quero estabelecer contigo o pacto da circuncisão, vai ser um símbolo da aliança perpétua. Todo homem da tua casa, todo varão, quer seja nascido na sua casa, os teus filhos, bem como os escravos, desde que sejam homens, todos devem ser circuncidados ao 8º dia. É assim que Abraão, imediatamente naquele mesmo dia, ele, seu filho Ismael e todos os machos daquela casa, todos os varões, todos os homens valentes foram com ele circuncidados, estabelecendo assim a aliança perfeita pelo pacto da circuncisão com Abraão. Este mesmo pacto ou aliança perpétua foi depois reconfirmado, levado à plenitude com Cristo através da sua morte e ressurreição. Espero que tenham gostado. Deixem ficar os vossos comentários nas nossas plataformas Facebook, YouTube, Instagram e Insta, que teremos muito gosto em desenvolver uma relação próxima. Tendo chegado a esta parte, abre-se um momento para questões, perguntas, sugestões, para podermos desenvolver a nossa conversa. Como Abraão engravidou Agar, sendo Sara sua meia-irmã, no ano 49 da sua vida, e quando era patriarca, estava com 60 anos. Será que esses Abel e Caim casaram? E se casaram, casaram com quem? Porque naquele tempo só havia estes dois. Eu gostaria de perceber como é que Deus amaldiçoa Canaã e promete a mesma terra ao Israel, ou aos oprimidos de Israel. Também gostaria de perceber o porquê do ataque a Sodoma e Gomorra e quais foram os responsáveis pelo ataque, quem foi que atacou. 8 seria o ataque a Sodoma e Gomorra. Quem foi que perpetrou esse ataque e por que Sodoma e Gomorra foi atacado. Deus prometeu a Abraão uma bênção e uma nação. Por que ele mentiu para que a sua vida fosse poupada, se é o dono da vida, quem dá a vida é o próprio Deus, prometeu a Abraão? Porque também gostaria de perceber, o Abraão foi prometido uma descendência que fosse do número de estrelas no céu. Eu gostaria de perceber qual é esta descendência de Abraão que Deus prometeu a ele. Porque se calhar de filhos não teve tanto assim para filhos, como que chamam, biológicos, não teve tanto assim para o número de estrelas. Porque que em quase todas as intervenções, Abraão preferia abrir mão de sua riqueza e é um momento continuar e por isso continuar em comunhão com Deus ou fazer aquilo que era a vontade de Deus. Muito obrigado, irmãos, pelas perguntas que nos foram endossadas, que vão emprestar esta conversa, esta sessão de aprendizagem mais robusta e estruturada. A primeira questão era se a escravidão não terá iniciado precisamente antes do momento em que o Senhor desceu a Moisés e enviou-lhe ao Egito para depois retirar o povo dessa escravidão. Isto há de surgir no momento em que nós dissemos que, ao longo desta nossa explanação, do momento em que Abraão parte de Canaã para o Egito, porque havia assolado aquela zona de Canaã uma grande fome. Abraão, quando vai para o Egito, e ele levou tudo que ele tinha. Abraão levou o seu sobrinho Ló, a sua esposa Sara, os seus escravos, o seu rebanho, levou tudo para o Egito. Abraão, quando vai para o Egito, neste momento, ele não foi como um escravo, nem foi como um foragido, nem um pedinte. Abraão era assim um nômada, que tinha recebido uma unção, uma indicação
e ele estava em constante movimento em direção à terra que o Senhor prometera. Isso é o que tinha ficado bem gravado na mente, na cabeça, na alma de Abraão. Então Abraão estava a todo momento em obediência a esta missão do Senhor, ele estava neste movimento. Por uma questão de fome, foi uma deslocação temporária para lá, porque ele não partiu de Canaã como se tivesse abandonado. Na verdade, ele quando chegou a Canaã, ele reconheceu aquilo como sendo o local que o Senhor havia lhe indicado. É por isso que ele erigiu altares ali em Canaã, que eram locais que ele passaria a adorar o Senhor. Ele, quando vai para o Egito, foi mais por causa da fome que assolava. Por isso é que ele ficou algum tempo lá no Egito. Depois, eventualmente, para esclarecer também alguma possível confusão, no momento em que o Senhor estabelece a aliança com Deus, Abraão, o Senhor instruiu que Abraão levasse uma ovelha 3 anos, cada 3 anos, e ovelha também 3 anos. Portanto, e o Abraão levou, recolheu, e mais aves, Abraão levou esses 3, ovelha, cabra e carneiro, cortou o meio em pedaços, separou-os e deixou em vida pombas e codornizes. Então, quando pelo pôr do sol, Abraão permaneceu ali a observar, à espera de tal sinal que ele pedira ao Senhor, ele foi acometido por um sono muito profundo. Veio ao pôr do sol, ele permaneceu um tempo ali acordado à espera. E ele estava ali a projetar as árvores de rapina que desciam para querer alimentar-se dos pedaços de animais. Então é quando o Senhor anuncia a Abraão que a tua descendência será peregrina em terra estrangeira e lá irá sofrer escravidão por 400 anos. Então isto foi antes da ida do povo hebreu para Abraão, que Abraão foi anunciado isso pelo próprio Senhor. Como é que o Abraão engravidou Agar? Que isto foi possível porque o Senhor havia estabelecido uma aliança, uma promessa com Abraão. Naturalmente que esta promessa era o conhecimento de Sara, porque Abraão, apesar de ter a Sara enquanto esposa, ele também era fiel a Sara enquanto esposa. É por isso que ele disse que esperou esses 100 anos para ver a sua promessa cumprida. O que isso significa? É que Abraão esperou pela sua promessa, mesmo tendo escravas, mesmo tendo, naquele período ele poderia ter até outras mulheres, mas ele não saiu desta promessa, não se distraiu, não se desviou e manteve-se fiel a Deus, a promessa que tinha com Deus e também a fidelidade para com sua esposa Sara. Foi a sua esposa Sara quem sugeriu a Abraão que ele tomasse uma das escravas e com ela fizesse um filho. Isso foi sugestão da própria Sara. É assim que depois de Abraão tomar a Agar, ela quando fica grávida, tudo com o conhecimento e consentimento de Sara, o que estragou foi o fato de Agar, depois de já saber que estava grávida e que esperava o filho que Abraão tanto aguardava, tanto esperava, ela começou a olhar a Sara de uma forma diferente. E Sara sentiu-se desrespeitada e assim ela recusou-se e exigiu que Abraão expulsasse Agar daquela zona pelo desrespeito que Agar estava a demonstrar para com ela. Será que Abel e Caim casaram? Se sim, com quem casaram? Abel foi morto por Caim, por ciúme, por causa da oferta, isto é, da fidelidade de Abel. Porque o Senhor pediu a ambos ofertas, fidelidade.
Caim era pastor, então era expectável que Caim, enquanto pastor, desse o melhor do seu rebanho, mas não foi essa a atitude de Caim. Houve a Abel esta postura de fidelidade, de gratidão para com o Senhor, em que ele escolheu o melhor cordeiro que poderia ter, o cordeiro mais tenro em termos de idade, mais formoso, mais forte, com melhor aparência, e ele assim ofertou ao Senhor. Não se faz menção sobre os casamentos deles e a procriação, mas a verdade é que depois Adão e Eva tiveram também, Adão teve outros filhos, para além de Abel e Caim. Foi um pecado o envolvimento entre Sara e Abraão, sendo que Sara era meia-irmã de Abraão, visto que no livro de Levíticos defende que é proibido o casamento entre meio-irmãos. Abraão e Sara eram meio-irmãos porque eles eram do mesmo pai, com terra, mas mães diferentes. Nesta altura ainda não tinha sido, Deus ainda não tinha dado a lei a Moisés. Nesta altura, estamos a falar de Moisés em Gênesis, a quando da criação. Não obstante, há um duplo sentido. Abraão, quando combinou com Sara que eles identificassem como irmãos diante dos egípcios, aventa-se a possibilidade de Abraão ter dito isso para escapar à fúria dos egípcios. Isto é, que fosse uma mentira preparada de uma forma astuciosa para que ele escapasse de uma possível morte, pois ele estava consciente que pelas características físicas da Sara ela poderia ser desejada pelos outros, sendo estrangeiros, eles naquela terra não tinham muita segurança onde lá estavam. Mas também há uma outra corrente de opinião que defende que quando Abraão combinou assim com a Sara é porque eles estavam a querer transmitir a verdade, porque realmente eles eram irmãos. Então, eles entenderam que apresentando essa verdade diante dos egípcios, também pudessem assim escapar à fúria, ao ciúme e também pudesse ser agraciado. É assim que os seus planos saíram consoante a vontade do Senhor. Porque Deus pediu a Abraão que sacrificasse o filho da promessa? Significa que o Senhor, após Abraão ter tido aquilo que ele tão aguardava, porque para Abraão, o filho das promessas que ele esperou por 99 anos de vida, ainda que a sua esposa fosse estéril, depois o Senhor aparecendo a ele, dizendo que a sua descendência seria como a areia, que ele não fosse conseguir contar, a palavra diz que Abraão sorriu, porque ele ficou a pensar: como é que a minha esposa estéril, na idade em que está, pode gerar um filho? Porque Abraão, pela sua fidelidade a Sara, ele esperava que esse filho viesse provista da Sara. É quando Abraão diz que o filho que eu vou te dar por descendência, que depois vai dar lugar à linhagem patriarcal, vai sair das suas entranhas. Foi isso que o Senhor prometeu a Abraão quando Abraão disse que não tinha nenhum filho, tinha apenas um escravo. Mas depois, neste momento, quando o Senhor deu a Abraão a Ismael, passado 13 anos, o Senhor apareceu em forma de anjo para Sara, prometendo que ela iria gerar um filho. E isso era o cumprimento de uma promessa, porque, por outro lado, o Senhor queria testar o caráter de Abraão. Esta atitude do Abraão, que depois vimos a atitude do Isaac a cooperar, porque quando Isaac estava a caminhar com o pai durante 3 dias, ele disse: pai, temos o fogo a lenha, estamos a ir em direção ao monte do altar, mas falta o cordeiro.
E Abraão respondeu ao seu filho Isaque, dizendo: o Senhor proverá. Então, aqui neste momento, Deus queria testar a fidelidade de Abraão, porque o Abraão prefigurava o próprio Deus enquanto Pai, que enviou o seu próprio Filho, unigênito, Jesus Cristo, para que ele viesse como o Cordeiro perfeito para a expiação dos nossos pecados. Então, aquele era o sentido do Abraão quando ele foi testado a sua fé para que ele sacrificasse o próprio filho, que no caso é Isaac. Qual é a linhagem de Ismael e de Isaac? A promessa que o Senhor fez com Abraão era que ele fosse ser o patriarca, portanto o pai da linhagem patriarcal que fosse conduzir o plano de unificação de toda a comunidade, toda a humanidade, para que se tornasse uma única família. Então tudo partiu da descendência de Abraão. Abraão, quando teve Isaac e Ismael, que representam duas divisões, sendo que a linhagem de Ismael é a linhagem do Oriente e a linhagem do Isaac é a linhagem dos cristãos, aqui estava a ficar patente a necessidade de unificar toda a família humana universal a um único Deus que se identifica com o mesmo patriarca que é Abraão. Por esse motivo é que os ismaelitas respeitam muito a figura de Abraão. Como é que Deus amaldiçoou Canaã e depois fez de Canaã a terra prometida? Nós dissemos que amaldiçoou Canaã não fora Deus, foi Noé, quando um de seus filhos expôs a sua nudez. Então ele, Noé, amaldiçoou a Canaã ao invés de amaldiçoar o próprio filho, este que cometeu essa intempérie, que chama-se Cam. Ele não amaldiçoou o seu filho, mas amaldiçoou a Canaã. Foi isso que nós pretendíamos transmitir. O ataque a Sodoma e Gomorra, qual foi o motivo? É que Sodoma e Gomorra, os seus nativos praticavam muitas iniquidades e essas iniquidades multiplicavam-se dia após dia. Eles estavam, para além de afastados do Senhor, eles cometiam das piores iniquidades. Era um povo assim, por dizer, muito rebelde, pinuíno. Cananeus, amonitas, filisteus, e eles eram muito rebeldes e desobedientes ao Senhor. Então, quando o Senhor estava para enviar o dilúvio, e naquele momento ele quis destruir a fio de espada Sodoma e Gomorra, era como se fosse a continuidade da perseguição a este povo pela sua conduta. Então o Senhor queria purificar esta região, este povo. Este foi o motivo do ataque. E quem atacou Sodoma e Gomorra foram outros povos de outros reinos que estavam a sofrer 12 anos de governação por intermédio destes. Então, eles queriam espalhar a sua iniquidade. Então, quando o Senhor apercebeu-se que a sua iniquidade estava em expansão, ele criou uma revolta dos povos que estavam à volta para que eles atacassem Sodoma e Gomorra. Só que, igualmente nessa mesma altura, Ló tinha escolhido esta zona para morar. Logo, ele também foi colhido, porque esse ataque não foi movido tendo Ló como único alvo, mas sim todos os habitantes, toda aquela sociedade, pelas suas iniquidades. Este foi o motivo pelo qual eles sofreram este ataque. Por que Abraão mentiu se quem dá vida é o Senhor? É que realmente ele não mentiu. Eles realmente eram irmãos. Então, esta não era uma mentira propriamente dita, mas foi um plano que Abraão e Sará combinaram de forma que a vida de Abraão fosse poupada e também que Abraão fosse agraciado pelos próprios egípcios, porque eles vinham de Arã porque estavam com fome e eles tinham que manter-se vivos para cumprir o plano que o Senhor havia hoje confiado. Então, o plano
era que eles mantivessem em vida para que eles continuassem a sua peregrinação. Eles já tinham passado por Canaã, já tinham estabelecido um local para passarem a adorar ao Senhor. Qual é a descendência de Abraão nos dias 2, que equivale aos dias 2? Nos dias 2, Abraão estava à espera de um filho, mas quando o Senhor desceu a ele, convidou para sair daquela terra, ele queria abrir a sua vista para o extraordinário, porque as bênçãos que o Senhor prometera a Abraão eram tão extensas, tão volumosas, tão abruptas em quantidade, em número e em qualidade, que o próprio Abraão não conseguia ter uma ideia real do que aquilo implicasse. É por isso que o Senhor convidou que ele saísse da tenda, olhasse para o céu e contasse as estrelas, se conseguisse, pois assim seria a sua descendência. Qual é a descendência de Abraão? O Senhor próprio disse, a descendência dele é como o pó da areia. Então, os descendentes de Abraão somos todos nós que cremos pela mesma fé que Abraão é patriarca. Foi da linhagem de Abraão que veio Cristo. Iniciou o plano de unificação com Abraão e completou-se plenamente em Cristo. Por que Abraão preferiu abrir mão da sua riqueza para cumprir a vontade de Deus? Um dos momentos mais gritantes é quando Abraão, voltando vitorioso, após ter conseguido recuperar a Ló, o seu rebanho, seus escravos e suas mulheres, ele, a regressar para Canaã, sai o rei de Sodoma e vai aliciar Abraão, dizendo: Abraão, dá-me as pessoas e fica com os bens. Abraão, de pronto, disse: não, eu ergui as minhas mãos ao alto e tenho a minha fidelidade para com Deus. De tal força que de ti não preciso nada, nem sequer um fio de sandália, para que amanhã não venhas a dizer que eu enriqueci Abraão. Essa foi a astúcia e a sabedoria, a inspiração que o Abraão teve e a revelação que ele teve por intermédio do Espírito Santo. É porque queriam lhe induzir para que ele ficasse com os bens e amanhã dissessem que o enriqueceram. É por isso que Abraão prontamente rejeitou essa proposta. Foi quando depois aproxima-se Abraão, o sacerdote, rei Melquisedeque, rei de Salém, que, reconhecendo os feitos de Abraão, abençoou Abraão e depois levou a ele pão e vinho, representativo da ceia que o Senhor deu a seus discípulos para que esses se unificassem. Então, assim, o Senhor abençoou e consagrou Abraão por intermédio do sacerdote Melquisedeque, pelos feitos e pela fidelidade de Abraão. É por isso que Abraão, em reconhecimento disso, deu a Melquisedeque, rei de Salém, o dízimo de tudo que ele tinha. Tendo chegado a essa parte, muito obrigado pela vossa presença, acompanhamento. Querendo ter acesso a este conteúdo, podem encontrá-lo nas nossas plataformas Facebook, Antônio Sende, _oficial, na nossa plataforma YouTube, Antônio Sende, LDA, e no nosso aplicativo Eloep. Deixa lá ficar vossos comentários, dúvidas, perguntem, sugestões e críticas, que teremos muito gosto em, a partir de lá, desenvolver esta comunicação. Um abraço de luz e até breve.